Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos tendo, a segunda videoaula de língua portuguesa, tá bom? Nessa semana nós teremos mais uma videoaula de língua portuguesa, que é essa aqui. E eu vou explicar para vocês, nós iremos falar na aula de hoje sobre o modo subjuntivo dos verbos. A gente sabe que os verbos são divididos em modos e tempos verbais, e nós iremos falar hoje sobre o modo subjuntivo. Só que antes disso, você se lembra o que são verbos? Será que você esqueceu? Esqueceu? Mas não tem problema não. Vamos relembrar agora o que são os verbos, então. Os verbos são aquelas palavrinhas responsáveis por expressarem uma ação, um estado, um desejo ou um acontecimento, ou até mesmo um fenômeno natural. Por isso, essa classe é fundamental à nossa comunicação. Ó, quer um exemplo de verbo que indica uma ação? Lucas correu na pracinha. Qual foi a ação realizada? Lucas o quê? Ele correu. Então, correu é um verbo, é uma ação realizada por Lucas. Deu para você, então, se lembrar o que são os verbos, né? Então, vamos lá. O modo subjuntivo, já que nós iremos falar hoje sobre o modo subjuntivo dos verbos, vamos entender uma coisa. O modo subjuntivo é utilizado para quê, afinal? Ele é utilizado para indicar um fato incerto. Ele exprime uma condição, uma incerteza e uma dúvida, tá bom? Então, toda vez que um verbo estiver indicando uma incerteza ou uma dúvida, você já sabe que ele está no modo subjuntivo. E uma característica particular desse modo verbal é a sua dependência em relação a outro verbo. Mas como assim? Preste atenção aí que você vai entender melhor isso que eu acabei de falar. Ó, o modo subjuntivo tem divisões e subdivisão no caso do pretérito. Observa aqui. A gente sabe que os verbos, os tempos verbais são presente, que é aquilo que está acontecendo exatamente naquele momento, é quando indica que algo está acontecendo exatamente agora. Esse é o tempo presente. Temos também o pretérito, mais conhecido como passado. E o que é o pretérito? O que é o passado? Aquilo que já aconteceu. Aí, dentro do pretérito, nós temos o pretérito perfeito, temos o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Então, ó, dentro do passado, nós temos o passado perfeito, o passado imperfeito e o passado mais que perfeito. E depois, do passado, que é o pretérito, são a mesma coisa, nós temos também o futuro. O que é o futuro? Aquilo que ainda vai acontecer, tá bom? Então, agora que a gente já se lembrou quais são os tempos verbais, vamos então falar sobre cada um deles. A gente sabe que o modo subjuntivo tem o tempo presente, certo? E o que o tempo presente mostra para a gente? Ele apresenta uma ação duvidosa. Lembra que eu falei com vocês que o modo subjuntivo é algo que expressa uma incerteza, uma dúvida? Então, o subjuntivo no presente é uma ação duvidosa, incerta, que poderá ser ou não realizada. Temos aqui o exemplo dessa frase. Quem sabe ela vem à reunião? É algo que não está deixando a gente com certeza. Pelo contrário, é uma dúvida, uma incerteza. Quem sabe ela vem à reunião? Então, esse é o subjuntivo presente. E expressa também um desejo e uma vontade. Olha só essa frase. Então, que você seja muito feliz no seu novo colégio. O verbo seja aqui está no presente, indicando um desejo e uma vontade. Deu para entender, então, o que é o presente no modo subjuntivo? O tempo presente no modo subjuntivo? Então, vamos para o próximo. O modo subjuntivo no pretérito assinala o quê? O pretérito perfeito indica que só ocorre na forma composta. Isso é o pretérito perfeito. Vamos lá, então. É uma ação passada em relação a outra ação também que aconteceu no passado. Nós estamos falando do pretérito perfeito. Pretérito, lembram que é o passado? Então, como que acontece o passado perfeito? Indica uma ação passada
em relação a outra ação que também está no passado. Olha só essa frase. Espero que você tenha encontrado felicidade em seu novo colégio. O verbo tenha aqui, ó, ele vem acompanhado de outro verbo, que é a palavra encontrado. O tenha, ó, espero que você tenha encontrado felicidade no seu novo colégio. Indica que essa ação já o quê? Aconteceu, certo? Está no passado, só que é o passado perfeito. Por isso que está mostrando para a gente uma ação passada em relação a outra que também já aconteceu. Temos também, ó, no pretérito perfeito, uma ação que poderia ter acontecido no passado. Acredito que ela tenha observado a planta da nova casa. Não está dando uma certeza. Lembram que o modo subjuntivo mostra para a gente uma incerteza, uma dúvida? Então, essa frase aqui já está indicando para a gente, ó, acredito que ela tenha observado, não está dando certeza do que aconteceu no passado, mas no pretérito perfeito deixou a gente com essa dúvida de algo que poderia ter acontecido. Agora nós vamos falar do pretérito imperfeito. Nós já vimos, ó, do presente, já vimos também o pretérito perfeito, que foi a frase anterior, e agora vamos falar do pretérito imperfeito. O que é o pretérito imperfeito? É um fato que exprime uma condição. Olha só a condição revelada nessa frase. Se você tivesse dinheiro, compraria uma loja. Essa ação está no passado, no pretérito, só que quando ela exprime uma condição, se torna um pretérito imperfeito. Por isso que a frase diz, ó, se você tivesse dinheiro, compraria uma loja. Ou, por exemplo, nós poderíamos falar, se você fosse ao mercado ontem, não precisaria ir hoje. Se fosse, ou seja, uma ação, uma condição, se você tivesse feito aquilo, não precisaria fazer aquilo hoje. Isso que é o pretérito imperfeito. Agora nós vamos conhecer o pretérito mais que perfeito. E ele só ocorre na forma composta, ou seja, com mais de uma ação. Vamos lá, o pretérito mais que perfeito é uma ação passada ocorrida em relação a outra também no passado. Ó, se você estivesse de casaco, poderíamos ter ficado até mais tarde. Ou seja, essa frase com o verbo se você estivesse de casaco, ou seja, é uma ação que já aconteceu, ocorrida de acordo com outra também no passado. E também, ó, indica uma ação que poderia ter acontecido no pretérito mais que perfeito. Olha só a frase. Se ele não fosse tão severo, gostaríamos de ter feito uma festa surpresa. Ou seja, se a pessoa não fosse daquele jeito, aconteceria tal coisa. Revela para a gente o quê? Uma ação que poderia ter acontecido se não fosse aquele fato. Deu para entender até aqui? Então já conhecemos o presente, o pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E por último restou o futuro, o modo subjuntivo futuro. Ele assinala o quê? Uma ação possível ou uma condição. Olha só a frase. Se você estiver disponível, faremos a reunião amanhã. A palavrinha amanhã já indica que nós estamos no tempo futuro. E essa frase está revelando para a gente uma ação ou uma condição que poderá acontecer futuramente. Ó, se você estiver disponível, essa é a condição para isso acontecer. Se você estiver disponível, nós faremos a reunião amanhã. E temos aqui um fato no futuro em relação a outro fato no futuro. Olha só, quando você tiver terminado sua redação, avise a professora. Ou seja, é uma ação futura que depende de uma para outra ação futura acontecer também. Quando você tiver terminado a sua redação, avise a professora. Ou seja, são duas ações futuras dentro de uma frase apenas. Deu para você entender? É bem fácil, né? É só a gente, ó, estudar, prestar bastante atenção para poder compreender tudinho que foi explicado aqui nessa aula. Então, nós terminamos a nossa aula de língua portuguesa hoje e nos vemos na próxima videoaula. Então, tchauzinho para todos vocês. Até a próxima aula.